Anos já de idade, hein? Completou no dia 2. Amém. Abençoado aí. Certo? Está cooperando aí também. Pessoal, acerca de liderança cristã, a gente falou da introdução, a gente falou de algumas características importantes, né, que se espera do líder. Falou de grandes personagens da história, tá certo, que exerceram liderança. Ele cita aqui Confúcio, Gandhi, né, Mahatma Gandhi, Siddhartha Gautama, que é o famoso Buda, né? Aí dos personagens bíblicos, ele fala de Moisés, de Davi, de Paulo, de Lutero. Então, de homens que marcaram época. Não necessariamente nós concordamos com tudo que eles tenham dito, com tudo que eles tenham feito. Mas nós temos que admitir que eles exerceram de fato uma liderança e marcaram o seu tempo. Maomé, por exemplo, fundador de uma religião islâmica. Não concordo com o islamismo, mas eu tenho que reconhecer que ele foi um líder, que ele liderou de fato um grande grupo e que o seu nome se perpetuou na história, como Alexandre Magno, ok? Platão, né, na filosofia. Então, grandes homens. E aí, o questionamento que ele traz no primeiro momento, aqui na introdução, é o que aconteceu com a humanidade no sentido de não haver na atualidade o surgimento de grandes lideranças. E a gente discutiu um pouco aqui. E a gente falou um pouco sobre a massificação hoje da sociedade, como de fato ela tem sido tratada como... As pessoas têm sido tratadas quase como objetos, né? Aí eu trouxe aqui um pouco acerca de George Orwell, tá certo? Que é um pseudônimo, na verdade, o 1984, o livro dele, que fala... É um romance, mas é um romance com algo a mais. Ele é muito engajado politicamente e ele discute, assim, ele tem uma visão futurista na qual ele lança uma perspectiva sobre um totalitarismo que se ergue sobre a sociedade, esse partido único, esse grande irmão que coloca como que uma presença onipotente e uma ideologia dominante que não permite que qualquer pessoa se manifeste contra, e aqueles que tentam assim o fazer são duramente perseguidos, são silenciados. E aí coloquei alguma coisa dele, né, acerca do produto, a manipulação das informações por parte desse partido único, que passava para os seus partidários um conteúdo que sempre fazia com que eles ficassem totalmente submetidos à ideologia do partido, nunca permitindo eles pensar por si mesmos. E para as massas que estavam fora do partido e sobre os quais se exercia uma dominância violenta, uma dominância de fato total, eles produziam um conteúdo muito baixo, conteúdo de entretenimento, de pornografia, de esportes apenas, esse tipo de informações que nunca despertam a intelectualidade, nem a erudição, nem a independência intelectual. Então, simplesmente mantendo eles distraídos, mantendo eles entretidos. Eles iam trabalhando nas suas vidas, fazendo a máquina funcionar e se entretinham com esse tipo de conteúdo baixo, conteúdo que nunca despertava neles esse senso crítico. Então, quando ele lança essa perspectiva aí, ele estava fazendo uma grande denúncia, e na verdade essa denúncia é muito acertada, porque nós vemos na atualidade muito disso acontecendo na realidade. Nós vemos uma grande massa populacional que não tem senso crítico, que engole qualquer coisa, tá certo? Que não analisa as coisas que lhe estão sendo fornecidas, oferecidas, que simplesmente vão pelo grupo, tá certo? Que seguem de uma forma cega, fanática, muitas das vezes, abraçando certas ideologias como se fosse uma bandeira de um time de futebol. E não analisam, né? Não colocam, não pesam na balança os prós e os contras. Então, você tem hoje uma massa populacional que não consegue ter um pensamento independente, não consegue, de fato, analisar de uma forma crítica, né, aquilo que lhe é fornecido. E aí, passando dessa discussão, a gente começa a despertar a necessidade para que o cristão, para que as pessoas que estão ligadas à igreja em Cristo, elas se conscientizem do seu papel. Então, primeiramente, ele não se comporte dentro da igreja também como uma massa de manobra. E isso ele só pode fazer quando ele, em vez de engolir ordens, ele também começa a entender o porquê daquilo que ele está fazendo. Então ele começa a servir a Deus com razão,
com consciência. Por exemplo, quando ele começa a se interessar em conhecer a Sagrada Escritura, de modo a saber quando as suas lideranças, as lideranças às quais ele está seguindo e obedecendo, quando eles estão de acordo com a Sagrada Escritura e se em algum momento eles saem da diretriz da Sagrada Escritura. E muitas das vezes questionar até esses seus líderes, se eles de fato estão de acordo com a Bíblia, e se estão de acordo com a verdade bíblica. E eles só podem fazer isso se eles têm o conhecimento. Se eles também têm o conhecimento que aquele seu líder tem, se ele também tem. Para ele analisar naquelas pregações, ele analisar naquelas atitudes, ele analisar naquelas tomadas de decisões, naquelas estratégias, se aquilo tem base bíblica ou não. Aí ele está exercendo seu papel, mesmo sendo liderado, ele não é um liderado cego, ele não é um autômato, um robô que somente cumpre ordens, comandos, mas ele é uma pessoa pensante. Então, mesmo que ele atenda ordens, ele sabe por que ele está atendendo aquelas ordens. Ele sabe qual é a motivação daquelas ordens. Então, ele é um liderado, mas ele não é um cego. Então, é liderado, mas é um liderado consciente. Está consciente do que ele está fazendo, se está certo, se não está certo, se é devido ou não. Então, aí você tem um cristão que assume o seu papel. O seu papel, por exemplo, de ser uma referência. E sendo ele uma referência, ele é um líder. Talvez ele não seja um líder no sentido de não ter um cargo eclesiástico. Ele não exerce um cargo eclesiástico. Ele não é um líder de centenas de pessoas numa organização religiosa ou numa organização estudantil, mas ele é um líder no sentido, primeiro, de ele tomar suas decisões de forma consciente, está liderando sua própria vida. Ele está liderando, né, a sua própria consagração, o seu próprio ministério. E outra, quando ele assim o faz, ele se torna referência. Então ele é referência na sua casa, ele é referência no seu trabalho, ele é referência para os seus amigos que precisam ter um encontro com Cristo. Nem que ele seja referência para uma pessoa só, que olhou para ele e viu nele um bom exemplo. Pronto, ele é o líder de uma pessoa só, mas ele exerce influência sobre ela, ele exerce liderança sobre ela. Então ele precisa ter essa consciência, precisa se conscientizar da importância da sua ação, da importância da sua pessoa, para que ele valorize tudo aquilo que ele está fazendo. E ele faça de uma forma consciente, sabendo o porquê. Alguém chega e dá uma ordem, e aí você vai e você obedece. Se você não conhece a base de onde a pessoa está tirando aquelas ordens, ele vai obedecer cegamente, vai lançar sua total confiança sobre indivíduos, sobre outras pessoas. Agora, se ele tem informação, quando a ordem vem, ele pode obedecer ou não, baseado em cima do texto sagrado, que vai dar àquele líder o respaldo, né, a autoridade, o know-how, para ele dar aquela ordem ou não. Aí fala, não, essa ordem ele está contra o texto bíblico. Isso aí foi uma má interpretação que o senhor fez, com todo respeito, mas está errado. E aí onde ele tem autonomia. Não, eu não devo obedecer uma ordem que vai contra a Sagrada Escritura, mesmo vindo do meu pastor, de um diácono, de um presbítero, de um líder do setor, tá certo? De um líder da convenção geral, mundial, intergaláctica. Não interessa, está contra a Sagrada Escritura, acabou. A Sagrada Escritura é a base, tá certo? Ela é a regra de fé e prática, ou fé e conduta. Então, se atentar contra a Sagrada Escritura, automaticamente você não deve prestar obediência, porque está contra a Bíblia. Agora, isso para aquele que conhece. Aquele que não conhece, obedece cegamente. Conceito e definição de líder, conforme ele fala aqui, ó. Aí ele vai chegar na imagem ali que eu coloquei para vocês, ó. Antigamente pensava-se que líder era simplesmente alguém que possuía um cargo de mando. Eu estou na página 3, viu? Cargo de mando, como por exemplo um chefe, um gerente, um dirigente, etc. Mas com o aprimoramento das pesquisas nessa área, ficou constatado que este conceito está ultrapassado, pois é possível alguém possuir qualquer um dos referidos títulos e mesmo assim não ser um líder do grupo. De acordo com os conceitos atuais, para que uma pessoa seja verdadeiramente considerada líder, ela precisa possuir as seguintes características: capacidade de influenciar e envolver pessoas, atraindo-as para a realização de um propósito, de maneira livre e espontânea. Portanto, não basta estar na chefia ou no comando do grupo, nem tê-lo em submissão controlada e vigiada, mas antes de tudo, possuir o coração e a boa vontade de todos. Aí ele começa a distinguir, tá certo? Posições de chefia, posições de comando.
de onde emanam, né, a autoridade dessas posições. E ele está querendo que nós cheguemos ao conceito correto de líder. Tá, okay? Quando estamos falando de líder, a gente não está sendo tão específico, porque a palavra líder, ela abrange, tá certo, algumas situações, algumas categorias. Então, quando ele fala aqui acerca de liderança, ele faz um contraste entre, por exemplo, uma pessoa que exerce comando. E ela exerce comando porque ele é um chefe. Então, ele é um chefe, ele é um patrão, tá certo? Ele é o proprietário de uma empresa, de uma fábrica, de um comércio, de alguma coisa assim. Então, que tipo de relação ele estabelece com as pessoas que são comandadas por ele, que são chefiadas por ele? Pode ser até que as pessoas o obedeçam, mas não necessariamente por ele ser o líder delas. Não necessariamente elas estão engajadas no mesmo propósito que ele tem. E é onde você vai entender as relações estabelecidas. Quando a pessoa estabelece uma relação de troca, por exemplo, quando você vai para o seu trabalho, não necessariamente você vai inspirado porque você quer alcançar os mesmos objetivos do dono, do proprietário, do empresário a quem você está prestando aquele serviço. Os objetivos dele às vezes pouco importam para você. São os objetivos dele com a empresa dele. Por que você vai até lá? Por que você acorda cedo, toma banho, toma um café, ou às vezes nem dá tempo, pega um ônibus, se dirige até aquele local e fica ali determinadas horas, obedecendo aquelas ordens, cumprindo aquela tarefa, né? Se submetendo àquela função. Porque você estabeleceu uma relação de troca na qual você vende a sua carga horária e a pessoa te remunera por isso. E desde que você preste um serviço qualificado, de acordo com o que é esperado por aquela empresa, você é um marceneiro, você é um serralheiro, você é um professor, você está dando aulas de história, matemática, línguas. Então, aquilo que ele contratou aquele serviço, e você presta aquele serviço com qualidade. Então, você está contratado, você passa aquele período ali. Mas a relação ali é de troca. Daqui a pouco o cara chega para você e fala, olha, na verdade eu não estou tendo mais condições de remunerar vocês, mas eu tenho um grande projeto que eu sei que vai dar certo e no futuro isso aqui vai ser uma maravilha. Aí você vai virar e falar, olha, desculpa, mas eu não tenho nada a ver com os seus projetos de vida. Eu venho aqui para receber, né, trabalhar e receber o meu salário e receber os direitos trabalhistas, né, de acordo com a Constituição. Então, se você não tem a contrapartida do salário, tchau. Acabou a nossa relação estava firmada nisso. E é onde estabelece um contraste entre o que é um líder e o que é um chefe, o que é um líder e o que é, por exemplo, um general do exército, quando você tem ali pessoas que se alistam, tá certo? Estão alistadas, recebem o soldo, né? E ali estão fazendo todo aquele treinamento, aquele preparo, e aí estão subindo em patentes, começa ali, né, soldado raso, cabo, sargento, coronel e por aí vai. E estão aptas, por exemplo, para exercer, né, as suas funções na marinha, na aeronáutica, no exército, e aí tem lá os diversos destacamentos. Ali, aquele chefe militar que está ali, o exercício da sua autoridade, né, é por causa da rígida hierarquia que existe ali. Então existe uma hierarquia militar, brigadeiro, capitão, né, general e por aí vai, sargento e descendo. Então cada hierarquia daquele exerce comando sobre subalternos, que estão em hierarquia inferior a dele. Então você vai gradativamente subindo nos níveis hierárquicos e cada um exerce autoridade sobre os demais. Então quando você tem ali aquele tipo de hierarquia, o comando que é prestado por aquele líder, tá certo? E a obediência por parte dos liderados também não necessariamente está vinculada ao soldado ter o mesmo engajamento dos seus líderes. Ele, uma vez que ou ele foi convocado, tá certo? Está prestando como uma obrigação ao seu país. E aí você tem Portugal, por exemplo, é compulsório. Todos são militarizados. Israel também, todos são militarizados. Aqui você tem um grande contingente que está no exército, outros foram dispensados. Eu, por exemplo, fui me alistar. Todos têm que pelo menos se alistar. Então todos os homens vão e se alistam. Alguns são dispensados. Outros passam por um treinamento e ficam na reserva. E por aí vai. Mas quem está ali, quem está naquelas fileiras, ele não necessariamente tem os mesmos propósitos dos generais. Ele não necessariamente tem o mesmo propósito dos capitães, do brigadeiro,
tá ok? Mas ele tem que bater continência, e tem que obedecer às ordens dadas, e tem que cumprir todo o cronograma de treinamentos, e tem que estar apto ali para, se convocado, atender ao chamado, prontamente. E aí você tem uma questão de uma hierarquia rígida que coloca exatamente essa autoridade para aqueles que lideram. Mas quando você traz a questão aqui para o líder, e ele está destacando a questão do líder na obra de Deus, o líder na igreja, o líder no reino de Deus, você não vai ter necessariamente essa hierarquia tão rígida, mesmo que há uma hierarquia eclesiástica aqui, mas com um olhar básico você compreende que essa hierarquia ela não é exercida de uma forma tão rígida como no militarismo. E aí você tem algumas seitas que até pegam um pouco desse autoritarismo, do militarismo, e implantam no seu regimento, implantam na sua igreja, na sua congregação. E aí eles vão trabalhar essa questão do comando e essa questão da submissão, da obediência, por algumas ferramentas. E aí, por exemplo, vão tentar manipular as pessoas pelo medo. Porque eu sou o líder, e se você não obedecer prontamente às minhas ordens, alguma maldição vai cair sobre a sua vida. Ou então você não vai receber a bênção. Ou então você não vai participar da visão, não vai estar engajado nessa visão. E por isso vai ser posto de lado. E aí você tem alguns grupos que até colocam a questão da salvação da pessoa ligada à obediência cega a uma organização. Quando você vê, por exemplo, os testemunhos de Jeová, que domingo a domingo estão batendo de porta, não porque eles estejam engajados numa missão evangelística, mas porque eles estão tentando comprar a sua própria salvação. Então a questão é, se ele não apresentar o relatório que a liderança cobra em relação àquelas visitas que têm que ser feitas, a salvação dele está em jogo. Então a questão é, se eu não prestar contas em relação a esse relatório de visitas, eu vou comprometer a minha salvação e talvez a minha ligação à organização. Você não está cumprindo isso aqui, você está em desobediência. Você está em desobediência, você vai ser desligado. Se você for desligado, você está condenado. Porque as seitas, elas implantam uma ideia exclusivista. Só há salvação dentro dessa organização. Se a organização é a única que detém a salvação, veja, a mesma coisa que a Igreja Católica fez lá atrás. A Igreja Católica chegou a ter tal poder sobre a mente das pessoas que até reis se curvavam. Uma excomunhão da Igreja Católica representava que você era um não ser, você era um nada, que qualquer pessoa podia pegar você e matá-lo, e você estava condenado ao inferno, porque a salvação pertence à Igreja Católica, na visão deles. Então, esse tipo de liderança, esse tipo de autoritarismo trazido para dentro da igreja requer também que você mantenha as mentes cativas. As mentes se tornam cativas para que você possa amedrontá-las e coagi-las e exercer então essa liderança autoritária. Agora, essa é uma liderança que ela tem respaldo bíblico? Ela tem fundamentação bíblica? Certamente não. E aí você vai ver quando Cristo ele nos dá qual o referencial, qual o padrão de liderança, qual o padrão correto de relacionamento. Então aqui não é um relacionamento de troca, tá? Quando você vem para a igreja, você não está esperando estabelecer uma troca. Eu vou lá servir a Deus, ficar na portaria, ou pegar as ofertas, ou entregar o cálice da ceia, ou contar as ofertas que foram dadas, ou manobrar os carros, porque talvez acumulando muito serviço um dia eu seja salvo. Não, você já foi salvo. A salvação é pela graça em Cristo Jesus, não por obras. Então a salvação você já tem, que é o grande prêmio. O que você está fazendo aqui, afinal de contas? E aí onde entra a mentalidade que ele está construindo em relação à correta liderança. Olha, não é por troca e nem é também pelo exercício de um autoritarismo hierárquico, tá certo? Onde teria que manter sua mente cativa para você permanecer aqui. Não é o caminho, a Bíblia nos dá respaldo. Então é pelo quê, pelo amor de Deus? E aí você vê, quando o líder cristão, o líder evangélico, e agora a palavra líder é muito bem aplicada, porque ela atinge todas as esferas, desde do simples cristão, que exerce influência, mesmo que seja sobre uma pessoa, que observa a sua ação, até o líder da mesa diretora da convenção geral, tá certo? Todos eles estão enquadrados dentro desse mesmo viés aqui, líder, exercer a liderança. A sua liderança, ela só será efetiva
só se exercerá de uma forma perfeita se você conseguir atrair os liderados para os seus mesmos propósitos e objetivos. Se as pessoas olharem para você e te seguirem porque elas acreditam que você está caminhando para o mesmo lado que elas querem ir. Então, olha, por que eu obedeço às ordens que vêm deste pastor? E aí, se você analisar, muitas vezes você vê, eu tenho mais formação que ele, vamos colocar uma hipótese aqui, viu? Tenho mais formação que ele, tenho mais dinheiro que ele, eu tenho mais vivência que ele, sou mais velho que ele às vezes, passei por mais experiências na vida, vivenciei coisas diversas, só que eu obedeço às ordens que vêm da parte dele. Por quê? Porque eu vejo nele alguém que está de fato cumprindo com os propósitos da Sagrada Escritura, aos quais eu quero cumprir, os quais eu quero alcançar. E aí eu vejo nele, ele está caminhando para o lado certo, ele está caminhando para chegar ao objetivo final, que é a Nova Jerusalém, que é Canaã Celestial. E ele está mostrando isso biblicamente. Quando ele abre a palavra de Deus, prega, ensina, tá certo? Aconselha em cima da palavra de Deus, e eu vejo que está fundamentado na Escritura, eu olho para a vida dele e vejo que ele de fato está pautando a vida dele pela verdade do Evangelho. Aí eu olho para ele e digo, não, ele está caminhando na direção na qual eu quero ir. Ele está caminhando para onde eu quero chegar. E aí você tem, juntamente com ele, um engajamento de propósito, um engajamento de objetivos. Nesse engajamento de objetivos, que é o que acontece aqui, você não tem a situação na qual as pessoas estão cativas a você. Elas não são seus escravos e nem são seus funcionários. Só que elas obedecem a você não por sua causa, não por causa daquilo que você é para elas, tá certo? Mas por causa daquilo que você é em Cristo. Então, olha, por que eu obedeço ele? Porque, conforme a Sagrada Escritura diz, há sim pastores que foram constituídos, há diáconos que foram constituídos para o serviço da casa de Deus. Assim, o diácono, no exercício da sua função, debaixo da autoridade bíblica, ele tem autoridade. Ele pode dizer para você, levante daqui e sente ali. Por quê? Porque ele é um diácono. Porque a Sagrada Escritura disse que essa consagração é legítima. E o Espírito Santo de Deus lhes conferiu essa autoridade. Então os diáconos, eles coordenam a liturgia, eles coordenam a organização. Eles organizavam as mesas. Assim sendo, eu obedeço aquele diácono, não porque ele é uma pessoa extraordinária e porque eu estou trocando minha salvação por obediência, mas sim porque ele está exercendo algo legítimo conforme a palavra de Deus. Então, se eu obedeço a palavra de Deus, eu obedeço essas ordens dadas por aquele diácono debaixo da Sagrada Escritura, debaixo do parâmetro da Sagrada Escritura. Por que eu respeito aquele presbítero? Porque ele exerce o presbitério conforme a Sagrada Escritura. Paulo constituiu presbítero nas igrejas para estar ensinando. Paulo ele orientou Timóteo e Tito, que eram seus liderados, que eram seus bispos, que eram seus supervisores de igrejas, tá certo? Para que constituísse esse presbitério e para que tivesse respeito por esse presbitério e para que os presbíteros se beneficiassem, por exemplo, da obra de Deus, né? E para que eles exercessem a autoridade de ensino, por exemplo. Então você tem, por exemplo, quando você começa a entender isso aí, você entende que as pessoas têm alçadas de atuação. Um diácono não pode entrar na alçada de um presbítero. Um presbítero tem a sua alçada de atuação também. Os pastores, e assim sendo. E aí quando você vê esse tipo de situação, você entende corretamente o que cada um deve fazer de acordo com a palavra de Deus, aonde ele deve entrar, aonde ele não deve entrar, aonde eu tenho que valorizar muitas das vezes, mesmo em detrimento de algum compromisso na igreja, eu tenho que valorizar minha família. Aí Paulo diz, né, aquele que não atende os domésticos da fé, aquele que não atende os seus, e principalmente o doméstico da fé, negou a fé e é um infiel. Ou seja, você tem que atender a igreja, mas sem esquecer da sua família. E aí quando você tem esse entendimento, você sabe, eu exerço uma liderança também. Mesmo que eu não sou um diácono, mesmo que eu não sou um presbítero, mesmo que eu não sou um pastor, eu sou o líder da minha casa. Eu tenho que exercer essa liderança lá. Eu tenho que coordenar as situações, protegê-los, trazer o sustento para a casa, protegê-los contra as más influências. Ok? Então, em algum momento eu vou precisar informar na igreja, olha, eu não vou poder estar aí hoje, porque eu vou pegar minha família e vou fazer um passeio para estreitarmos os vínculos, tá certo? Para termos algum lazer em conjunto,
para termos uma conversa mais informal, para termos uma vivência, experiências agradáveis. E aí você vai exercer lá o seu papel, a sua liderança. Então, um cristão consciente, ele sabe que em todas as esferas de atuação, sempre há um momento em que você vai tomar decisões e por isso você vai ser líder, nem que seja da sua própria vida. Aí ele coloca os dois aqui, dirigente e condutor. E ele coloca basicamente, no final da página 3, dirigente e condutor, ele fala do dirigente como aquele que está à frente do grupo, tá certo? Então o grupo olha para ele e tem nele uma referência. E ele fala do condutor como aquele que está no meio do grupo. Assim sendo, o grupo tem nele alguém que pode resolver, que pode tirar dúvidas, tá certo? Que pode trazer soluções para o momento, pode direcionar em relação a projetos. Então você tem essas duas visões, do dirigente e do condutor. E aí, ele não necessariamente que coloque de uma forma negativa uma ou outra. Por isso que eu quero destacar as duas. É por isso que eu trouxe a imagem. Veja a imagem ali, ó. Eu coloquei para dirigente a imagem 1, dos pinguins aí, e esse pinguim dando esse salto aí, né? E a 2 eu coloquei o condutor. E para cada uma delas, eu quero destacar um determinado momento da vida do líder, em que ele será dirigente, em que ele será condutor. Então, quando ele coloca aqui, conforme o autor da apostila, né, aquilo que ele coloca como sendo um dirigente, alguém que vai ter um certo distanciamento do grupo, tá certo? Porque ele será referência para o grupo. Sendo referência, ele tem que ser proativo. Ele tem muitas das vezes que implementar projetos que estão um pouco além do que aquilo que esperavam seus liderados. Então, os liderados, às vezes, eles, cuidando cada um das suas obrigações, cuidando cada um da sua vida em particular, eles muitas das vezes estão um tanto relapsos com relação à obra de Deus. Isso é normal, isso é natural. Eles estão tanto relapsos em relação às coisas, como Paulo disse, cada um cuida do que é seu e nenhum cuida daquilo que é interesse do Senhor. Então, quando você olha essa situação, de alguém é esperada a quebra, né, a quebra desse ciclo. E esse que vai quebrar esse ciclo de mormaço, de letargia, é o líder. E quando a gente fala de líder, como já coloquei aqui, não estamos falando de cargo. Não estamos falando de hierarquia eclesiástica. Estamos falando daquele que se dispõe a ser uma ferramenta na mão de Deus. E muitas das vezes vai ser uma pessoa que não necessariamente tem um cargo elevado, eclesiasticamente falando, mas ele está disposto, está aberto ao Espírito Santo de Deus trazer ideias inteligentes, ideias fundamentadas na Sagrada Escritura, por meio dele, que podem ser aplicadas. E aí, claro, por exemplo, se ele não é um diácono, ele não é um presbítero, ele não é um pastor, ele sabe que existe uma hierarquia na igreja. Ele teve uma ideia brilhante, mas em vez de ele passar por cima das hierarquias e tentar implementar aquilo que não é da sua alçada, o que ele faz? Ele chega até aqueles a quem cabe, a quem compete. E aí vai conversar, vai convencer, vai incentivar, vai promover para que aquilo seja implementado. Olha, pastor, isso aqui é uma boa ideia. O que o senhor acha? Vamos orar? Vamos pensar a respeito? E aí, se o pastor é uma pessoa madura, ele vai olhar para aquilo, vai ver se aquilo de fato é eficiente, se é eficaz, se vai trazer edificação para a igreja, e por que não adotar? Por que não implementar? Por que não colocar? Não veio dele, mas e daí? Veio de uma pessoa que está ali em comunhão, está em obediência ao Espírito Santo de Deus, e que pode ter, de fato, sido iluminado pelo Espírito Santo de Deus para uma ideia brilhante. É onde você vê. Por que esse pinguim está dando um salto? Porque eles estavam acumulados naquele lugar, e aonde eles estavam, eles não tinham acesso à comida, não tinham acesso à água, estavam expostos a predadores. Então o grupo está ali, todos estão com medo, inclusive o que está pulando. Essa é a questão. Só que chega um determinado momento que a balança que existe dentro de você, que é metafórica, né, mas ela existe, começa a pesar. Risco. Aí o risco ainda é pesado. Então você não vai, tem risco. Não vou arriscar minha vida, não vou arriscar minha integridade física. Só que a outra balança começa a pesar. Fome. Então, tem risco aqui, mas a fome está vindo. Sede, né? Impaciência, ansiedade, e começa a pesar. Daqui a pouco, quando você vê, o risco já não é mais tão pesado quanto a fome, a sede, né? A impaciência, a ansiedade, o desejo de crescimento, o desejo de progresso.
E aí você vê, não, o risco existe, mas as outras coisas estão sendo muito mais insuportáveis do que o risco. E é onde você vai numa ação que para os outros parecia impossível, tanto que nenhum deles foi primeiro. Quem foi esse aqui, que deu o salto. Só que aí ele dando esse salto, ele incentiva os outros. Alguns deles vão cair, sim, alguns vão cair, mas muitos vão passar. E os que vão passar vão se livrar dessa situação na qual eles estavam e vão chegar até onde eles querem chegar. Vão chegar até a fonte, né? No caso, querem chegar na margem do rio para caçar peixes, para se locomover, sair do lugar onde estão e para um lugar melhor, e por aí vai. Alguém tem que tomar iniciativa. Alguém tem que tomar a dianteira. E aí muitas das vezes você vai quebrar a cara, mas é muito melhor você tentar, e debaixo da misericórdia de Deus, debaixo da obediência à palavra, você tentar, mesmo que num primeiro momento não dê certo, e você depois aprimorar a ideia, do que você ficar na letargia, do que você ficar na inatividade, e você ver as coisas passar, e você ficar esperando os outros. A pior frase que eu já vi alguém construir na vida: alguém tem que fazer alguma coisa. Essa frase para mim é a frase mais neutra que existe no mundo. Alguém tem que fazer alguma coisa. Quem é alguém? Alguma coisa o quê? Não vai ser feito nada. Simplesmente a mídia hoje, inclusive eu também sou um pouco vítima dela, que eu me alimento um pouco disso. Existe hoje uma mídia alimentando indignação. E aí uma notícia de crime, de assalto, de situações, pobreza, miséria, tal, não sei o quê. Só que eles lançam em você, geram indignação, você fica indignado, mas você não sai do sofá. Você continua indignado no sofá. Então, essa indignação liberou em você, com certeza, e talvez até algumas enzimas, algumas coisas assim na sua corrente sanguínea, que trazem em você, muitas das vezes, algumas coisas que são prejudiciais, né, que prejudicam o seu corpo. E aí você tem as doenças psicossomáticas, por exemplo, na qual você, a partir de um pensamento, a partir de um estado mental, você vai castigando o seu corpo com aqueles sentimentos, aquela negatividade, aquilo que é, muitas das vezes, prejudicial. Devia gerar em você uma ação, então aquilo existe por um motivo. Por exemplo, você está numa situação de risco, o teu corpo produz adrenalina. Para quê? Para correr. Agora, a adrenalina para continuar sentado, então aquilo perdeu sentido. Então, quando o corpo gera adrenalina, é para quê? Para você sair de uma situação de risco, você correr. Agora, muitas vezes você fica lançando aquilo no teu corpo sem necessariamente produzir uma ação. E aí aquilo foi totalmente em vão, foi totalmente... Aonde você tem esse tipo de frase, alguém tem que fazer alguma coisa, ou seja, não vai ser eu, é alguém. E tem que fazer alguma coisa, ou seja, também não sei o quê. Então, em vez de ficar se indignando e gerando esse tipo de sentimento, de sensações inúteis, completamente sem razão, é melhor você falar: eu vou fazer isso. O que eu vou fazer? Eu vou pegar algumas roupas que eu sei que eu não uso mais, eu vou levar até um lugar onde pessoas vão distribuir para outros que precisam. Eu vou tirar do meu salário uma parte, comprar uma cesta básica e levar na instituição. Eu vou, durante um certo período, 6 em 6 meses, vou num lugar aí no orfanato, né, contar história para algumas crianças. Ou vou num asilo, ou vou num sanatório, quem tem um pouco mais de coragem. Está lá um monte de gente abandonada, que a família nunca mais vai ver. Pronto, alguém fez isso. Pronto, é uma ação. Ah, mas tudo bem, você foi no orfanato. Ah, mas também tem os drogados, mas também tem os prisioneiros, mas também tem não sei o quê, mas também tem não sei o quê. Meu irmão, você não vai resolver o mundo inteiro. Mas se você fizer isso aqui, pronto, você já se responsabilizou por essa parte. Um outro também despertar com a sua ação, ele está fazendo alguma coisa. Ele está fazendo isso. Eu vou também tomar vergonha na cara, vou fazer isso também. Né? E aí quando você vê, você tem uma ação dinâmica coordenada que começa a gerar efeito. Começa a impactar a sociedade. E aí a igreja, ela perdeu muito disso. E a igreja, e aí eu também estou no meio, tá? Eu não sou isento. Eu estou no mesmo bolo aqui. Eu também percebo isso. Por exemplo, lendo Eusébio de Cesareia, a igreja das perseguições. Quando você vê, por exemplo, narrativas de Eusébio, que fala de uma grande peste, olha só a situação, né? Uma grande peste que teve no Império Romano, e eu nem sei que peste era, mas sei que teve uma mortandade muito grande,
E da mesma forma como hoje, as pessoas sempre com aquele medo da contaminação, e Eusébio fala, até os parentes mais queridos, mais amados, eram abandonados, semi-mortos, nas ruas, com medo da contaminação. As famílias com medo da contaminação. Aí Eusébio diz, somente um grupo na terra tinha a coragem de acolher essas pessoas e de enterrá-los. E aí Eusébio fala, os cristãos eram o único grupo que recolhia esses doentes para casa, cuidava deles, muitas das vezes depois de cuidar dessa pessoa, enterrar, eles mesmos se contaminavam com isso e depois eles precisavam dos mesmos cuidados. Então as pessoas olharam e falavam, esses cristãos são idiotas, eles são loucos, olha só o que eles estão fazendo. Só que essa ação que o cristianismo tomou nesses momentos, ela gerou mais impacto sobre a sociedade de sua época do que quaisquer poderio militar, bélico, filosófico, de oratória, qualquer outro poder que o homem possa desenvolver, desempenhar. O Império Romano, ele ruiu diante do cristianismo, não é porque os cristãos tomaram armas e foram para cima dos soldados, mas sim porque os cristãos, eles apresentaram para o mundo algo que nunca tinha sido visto, que é o amor. Então o amor não interesseiro, um amor autêntico, um amor verdadeiro, um amor divino, um amor sobrenatural, um amor movido por Cristo, cuja fonte era o amor de Cristo. Uma vez que Cristo é para nós a fonte, esse manancial que nunca tem fim de amor, esses cristãos que estavam imbuídos desse amor e que agiam motivados por ele, impactaram a sociedade, de modo que a sociedade da época não conseguiu mais negar que os cristãos de fato são um grupo muito especial, um grupo muito diferenciado, um grupo que é movido por algo que não é encontrado em nenhum outro. Aí quando a mesa virou, os cristãos começaram a se multiplicar absurdamente. Em vez dos cristãos acabarem por causa dessas pestes, dessas guerras, dessas perseguições, os cristãos se multiplicavam, tanto que um escritor da época chamado Plínio, ele escreve uma carta e ele diz, esses cristãos eles são mortos constantemente, os lugares que eles cultuam são invadidos, as pessoas são intimidadas, são mortas, são castigadas, são torturadas e eles continuam crescendo. E ele diz, eu não sei o que fazer mais. O imperador manda a ordem para matar os cristãos. A gente vai, pega eles, coloca no teatro, joga leões, corta eles ao meio, crucifica eles, queima eles, e eles se multiplicam. E aí, por que eles se multiplicavam? À toa? Não, por causa da ação, da atitude, da liderança. Né? Por causa desse posicionamento que eles exerciam. E aí, quando você vê esse tipo de coisa, você vê a quebra, né, de paradigmas. Você vê, de fato, uma ação que se torna marcante para a sociedade, que é onde foi representado, né, por essa imagem aí, da pessoa que dá esse salto e que de fato se torna referência para os demais também darem esse salto, também tomarem essa iniciativa, também saírem da letargia, também saírem do comodismo, tá certo? E o líder, como ele coloca, líder como condutor, líder como dirigente e líder como condutor, é o líder que está acessível aos liderados. É o líder que não promove distanciamento entre si e os liderados. É o líder que está no meio do povo, que está no meio das pessoas, que está ali para, de fato, prestar a ajuda, prestar o auxílio, prestar o esclarecimento que for necessário. O líder precisa, em alguns momentos, se distanciar, porque ele tem que ter uma ação que incentive o povo a sair do seu estado de letargia e entrar em ação e ser mais dinâmico. Então ali você precisa de um distanciamento, você precisa ver além, você precisa pensar de uma forma além daquilo que é lugar comum. Agora, em alguns momentos, você precisa estar no meio deles, inserido com eles, né? Saber quais são as suas aflições, saber quais são as suas necessidades, saber quais são as suas preocupações, e isso só pode ser feito se você está no meio deles. Diferentemente da postura, por exemplo, que tinham os acadêmicos da Idade Média, inclusive da onde surgiu a palavra aluno. A palavra aluno é uma das piores palavras que tem para definir uma classe de pessoas, porque aluno é sem luz. Esse A é negativo. Então, aluno, ou seja, uma pessoa que está nas trevas, uma pessoa sem luz. E o professor que ficava na cátedra, e essa cátedra era a cadeira do professor que era mais alta que a dos alunos.
Então o professor é a luz, ele está acima, e os alunos, as pessoas que estão nas trevas, estão abaixo dele, recebendo ali aquelas informações, aquelas instruções. Recebendo luz, talvez. É a luz dele, exatamente. Só que há aquele distanciamento entre o acadêmico, que sabe todas as coisas, e os alunos que não sabem absolutamente nada. São tábua rasa, né, que o mestre vai imprimir nela. Então não tem interação, não tem um convívio, não tem uma troca de informações. Mesmo que as informações que as pessoas tragam para você não sejam muitas das vezes informações de qualidade, mas são meios de você fazer a verificação daquilo que elas precisam. Então, quando você está próximo das pessoas, e o líder precisa ter também esse aspecto de estar junto aos liderados, você consegue perceber quais são as suas necessidades, você consegue perceber quais são as suas dificuldades, desde que você seja acessível a elas. Agora, por que é importante a gente estudar isso? Porque, infelizmente, está surgindo, e a gente tem visto alguns lugares já adotarem essa postura, está surgindo uma mentalidade que não pertence ao meio eclesiástico, vamos colocar assim. Não pertence ao nosso meio. E nós temos visto pessoas comprarem ideias de outros meios e aplicarem aqui, sendo que essas ideias não fazem parte, não pertencem à lógica de onde estamos. Tá certo? Por isso que eu coloquei no começo da aula. Isso aqui não é uma empresa, isso aqui não é um regimento militar. Então a forma de liderança aqui, meu irmão, é outra. É diferente. Você tem que entender a dinâmica desse ambiente, a dinâmica do ambiente eclesiástico. Tem pessoas comprando ideias, e aí você tem muito o surgimento hoje de um tal de pastor coach. Então o coach é muito importante e ele tem o seu determinado lugar de atuação. O coach, o conselheiro, né? A pessoa que traz aquelas informações importantes para a liderança, aquelas ferramentas boas, né, de interação com o grupo, de produtividade, tirar o melhor das pessoas, excluir as pessoas que estão atrapalhando a dinâmica do funcionamento daquela empresa. Agora, quando você compra essa ideia, você traz para a igreja, você começa a enxergar nas pessoas não filhos e filhas de Deus que precisam a cada dia se aperfeiçoar e que vão desenvolver os seus talentos, mas você vê produtividade ou improdutividade. É quando você começa a olhar pela questão de produtividade e improdutividade, você vai querer sempre premiar e valorizar aqueles que têm alta produtividade. E você vai querer sempre excluir e esconder aqueles que têm baixa produtividade. E aí quando você tenta implantar isso na igreja, você vai ter um conflito com a Sagrada Escritura. Porque é o próprio Jesus que disse que para uns deu 10, para outros deu 3, né? E para outros deu 1. Não, deu 5, deu 2 e 1 talentos. Então, Cristo ele já sabe o que esperar da pessoa que deu 5. Espera 10, porque ele sabe que ele tem 5 talentos. Mas a pessoa que tem 2, ele espera 4, e não 10. A pessoa que tem 1, espera 2, e não 6, não 4. Ele sabe que aquela pessoa só tem aquele talento. Aquela pessoa tem limitações, tem problemas diversos, né? Deficiências. Então, ele foi chamado também, porque todos foram chamados. A porta da graça se abriu e chamou a todos. Só que Cristo sabe o que esperar de cada um. Então, pessoas que têm uma capacidade cognitiva absurda, pessoas que têm assim, uma inteligência extraordinária, um QI elevadíssimo, ele sabe que essa pessoa, sendo capacitada, ele vai poder usá-lo para levá-lo para os lugares mais inacessíveis para as outras pessoas. Só que aquela pessoa, por ter essa capacidade, ele não se tornou melhor do que aquele outro que tem uma capacidade menor, reduzida. Porque tanto esse quanto aquele recebem o mesmo salário. Aí você tem aquela parábola, né? Do que foi chamado no começo do dia, o que foi chamado no meio, o que foi chamado no final. Quando chega na hora do pagamento, o mesmo dinheiro. Porque ninguém ali está fazendo uma troca. Não é uma relação de troca, é uma relação de graça. Todos foram chamados na mesma graça. Todos entraram pela mesma porta, que é Cristo. Então, mesmo que ele tenha capacidades diferentes, mas nenhum foi salvo pela sua capacidade. Todos, pela sua própria capacidade, iam para o inferno. Todos foram salvos pela graça. Então, a igreja funciona numa dinâmica diferente. Por isso que Cristo falou, no meio dos povos, das nações, uns dominam os outros e os maiores querem se colocar sobre os demais. Só que entre vós não será assim. Mas quem quiser ser o maior, sirva. Aí ele inverte a coisa. Ou seja, quem tem ambição e quer ser o maior, quer ser o líder, pronto, esse é o servo. É o que vai estar
disponível para melhorar e para ajudar a vida de todos os demais, tá certo? Então, quando você tem a lógica de Cristo, aqui é uma inversão. Pode falar. Esses pastores coach, a gente também tem que prestar bastante atenção a respeito do que eles pregam, que muitos distorcem as escrituras. Eu já vi um dizendo que ele era o centro do coração de Jesus. Aí você vê, a pessoa cria a teoria, adapta a Bíblia à teoria, e não submete a teoria à Bíblia. Então ela vai fatiar a Bíblia para só pegar aquilo que cabe na sua teoria. Ele entende que é assim, pronto, ele vai só pegar versículo que corrobore. Os que vão contra isso, aí ele põe de canto, ele deixa de lado. É um perigo. E eu vejo muitas vezes essa manifestação, e você vez ou outra vai ver isso. Você tem determinadas igrejas, só aquele grupo canta, só aquele grupo prega, só aquele grupo tem destaque, e os outros somem. Por quê? Porque aquela igreja está vendendo um produto. E muitas das vezes, quando elas estão na midiática, mais ainda, ela vende um produto. Então, quando você pega o grupo de louvor, é só os mais bonitos e mais afinados. Por quê? Porque é um produto. Ele está vendendo um produto para a mídia. Quando vai pregar, é somente as pessoas com alto nível acadêmico. E que não necessariamente são pessoas consagradas. Não podem ser, não tem problema nenhum, não tem nenhum impedimento para que sejam. Mas nem sempre são. Mas às vezes tem uma capacidade de oratória absurda. Tem oradores com tanta capacidade que pode fazer você chorar, pode fazer você rir, pode fazer você se engajar num propósito, tá certo? Então, você tem técnicas de manipulação. E quando você chega nesse nível, aquilo que eles estão construindo com o nome de uma igreja se tornou outra coisa. Aquilo é uma empresa, aquilo comercializa a Bíblia e recebe ofertas. E vende o produto para a mídia. É quando você tem esse tipo de coisa, você não tem mais a mentalidade de família. A igreja é muito mais uma família do que uma empresa ou um destacamento militar. Porque na família você tem integrantes da família que são gênios, outros que são retardados, outros que são vagabundos, outros que são pessoas extremamente trabalhadoras. Todos eles integram a família. E não é porque a pessoa é um vagabundo que você vai jogar na rua. Você fala, não, vamos ajudando aqui, vamos incentivando, dando lição de moral às vezes chamando atenção, às vezes também procurando um emprego, lá abrindo uma porta de emprego, e você vai ajudando. Agora, a pessoa que é um grande gênio, você sente orgulho por ela, você honra ela, mas também você, na ceia de Natal, todos sentam na mesa. Não é porque um é mais, não, ele vai sentar na mesa, outro sentar no chão. Não, todo mundo senta na mesa. Todo mundo aparece na foto. E a igreja, para mim, ela tem muito mais de família do que de empresa ou de destacamento militar. Então, quando você tem essa situação, tem pessoas na igreja que você sabe que elas, no estado em que elas estão num estado, às vezes, tão atrasado ainda de seu desenvolvimento, que você só tem como dar leite para ela agora. Só que ela é crente como você. Então você tem todo aquele cuidado, você tem toda aquela atenção, você vai ajudando ela a crescer na fé, você vai dando aquele apoio. Às vezes uma coisa que ela fala, você dá aquela valorizada, para ela poder se sentir incentivada e poder crescer. Agora, se você tem uma visão empresarial, eu vou chegar aqui, o que eu vou fazer? Quem canta bem, quem prega bem, quem trabalha bem, quem está sempre no culto, pronto, vocês aqui. O resto, sei lá, faz o que vocês quiserem. Senta aí, quiser ir embora também vai. Então, isso é a mentalidade cristã. Aquela vida que você acha que não vale nada, foi comprada com o mesmo sangue. Foi comprada com o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Que às vezes é aquela vida que importuna e enche a paciência de todo mundo. Mas foi comprada com o mesmo sangue de Cristo. Então ela tem que ser valorizada e tem que ser ajudada para que ela possa crescer. Então aí você tem o líder como referência e o líder como condutor, o líder que está no meio do povo. Tipos de líder, para a gente ir para o intervalo, olha só, para a gente ir para o intervalo, tipos de líder. Eu vou começar a entrar nisso aqui, Essa tabela de lideranças que eu trouxe aí, que eu achei muito interessante, tá certo? Então você tem pelo menos 3 tipos: o autocrático, o democrático e o liberal. Com relação a decisões, veja, com relação a decisões, o autocrático decide sozinho. Esse é o autocrático. Aí você pode dizer, o autocrático é o mal, é o ruim. Não necessariamente. Existem situações em que o líder autocrático é exatamente o que se precisa. Quando, por exemplo, no exército. No exército está lá, o destacamento militar, está fazendo um exercício de guerra. Está na fronteira do Brasil com a Bolívia. Tem um grupo ali de traficantes,
né? Já perceberam a presença deles, querem meter bala. Aí o general chega, reúne a tropa e fala, olha, tem uma situação ali de alto risco, né? De um pessoal de uma milícia, né? Que está ali, e eles têm metralhadoras, têm calibre 40, têm mísseis, têm granadas, e a gente precisa discutir aqui se a gente vai para a esquerda, se a gente vai para a direita, se a gente vai atacar, se a gente vai recuar, se a gente vai chamar reforço. Quem vota pelo reforço? Quem vota pela... Pronto, a bomba já caiu, já foi fuzilado, já viraram refém. Tem que ser em segundos. Não, vamos colocar aqui, se prepara aqui a artilharia pesada, já manda lá uns caças para bombardear a região. É autocrático. Alguém tem que tomar a decisão direta, rápida e certeira. Então a liderança autocrática, nesse contexto, ela é adequada. Agora, não é todos os contextos que cabe uma liderança autocrática. E, infelizmente, tem pessoas que, de tanta insegurança dela em relação à posição que ela ocupa, ela só consegue visualizar uma liderança autocrática. Tem pessoas que, se um liderado dele tiver uma grande ideia, ele só falta ter um infarto. Porque ele vai perder todo o afã da vida dele, era ter aquela posição. É chegar naquela posição. E aí o que ele faz? Ele quer anular todo mundo. Só ele pensa. Só ele fala. Só ele é o sabidão. Ninguém tem cérebro, só ele. Então, quando você vê esse tipo de situação, pode falar. Pode ir. O interessante é que o mundo vai dar certo desse jeito, né? Ah, sim. E a Bíblia diz que Jesus vai regir o mundo com cetro de ferro. Olha só, uma situação em que uma liderança autocrática e autêntica. Porque aí você tem, quando você está falando de homens, você está falando de homens que têm defeitos. Então por que eu tenho que acatar uma liderança autocrática de uma outra pessoa que tem os mesmos defeitos que eu? Então muitas das vezes, em certas situações, eu vou ter ideias muito melhores que a dele. Então por que ele não vai me ouvir? Por que ele não vai ouvir o grupo? Aí a situação que eu coloquei é a primeira, em que uma liderança autocrática é adequada, uma situação militar, situação de risco de vida, tem que ser rápida, decisões têm que ser rápidas. E a situação que o João acabou de colocar aqui, quando você tem a liderança vindo da parte de alguém que tem a legalidade de exercê-la, que aí você tem o Senhor Jesus Cristo, ninguém vai poder igualá-lo em autoridade, ninguém vai poder igualá-lo em sabedoria. Então, da parte do Senhor Jesus Cristo, quando o Senhor Jesus Cristo estabeleceu o seu milênio e reger as nações com vara de ferro, não vai caber uma deliberação. Por quê? Porque não vai existir outra ordem, não vai existir outro governo que se iguale ao dele. Então, como o João colocou, vai ser autocrático, meu irmão. Ele vai reger, ele vai dar ordens e as ordens serão acatadas. Você vai ter o reino milenial de Cristo na terra, vai ser autocrático. Agora, na atualidade, quem tem condições de exercer uma liderança autocrática? Nas situações fora daquele contexto que eu coloquei, militarismo, não tem. Se você pega os grupos aí, você vê onde é exercido, que as pessoas querem exercer essa liderança autocrática, o grupo ele se desagrega. As pessoas às vezes ficam ali por outros motivos. Não, aqui eu vou ficar porque o salário é bom. Não, eu vou ficar porque eu quero ter uma oportunidade. Não, eu vou ficar porque o ambiente é bom. Mas aquilo vai se desgastando. Porque as suas ideias nunca são ouvidas, você nunca participa, você nunca dá uma opinião, você nunca pode dar, né, uma crítica, que se você der uma crítica, algum acaba. Então chega um momento que aquilo se desgasta a tal ponto que você começa a perder grandes talentos. A pessoa é um talento, ela quer exercer aquele talento, e você sempre cerceia ela, nunca dá uma oportunidade, ela vai sair dali e vai tentar exercer em outro lugar. E aí você perde, às vezes, importantes talentos. Aí quem vai sobrar? Bajulador, ou pessoas que estão presas naquela situação, às vezes não por sua causa, mas por outras situações, então elas ficam ali, ou pessoas, às vezes, que sabem que tem um chamado importante ali, você fala, não, eu vou permanecer aqui, mesmo tendo que aturar essa liderança, vou ficar aqui, porque eu sei que o meu chamado é aqui, e aí ficam essas pessoas. Mas você acaba prejudicando muito a sua atuação ali. Numa autocrática, a decisão é sozinho. Numa democrática, a equipe toma decisões e o líder assiste e participa. Então o líder, ele participa, ele é um dos votos, né? Ele pode até ser um moderador. Então ele vê que as decisões ali,
elas estão saindo um pouco do objetivo. Então ele chama de volta, fala, olha, vocês estão pensando nisso, mas na verdade o objetivo é esse aqui. Vocês estão fora do objetivo, do propósito. Aí ele vai e reconduz. Então, só que ele permite que as pessoas interajam, permite que as pessoas participem, que elas votem, que elas concordem, que elas discordem. Então você tem uma cooperação entre eles. E numa liderança liberal, equipes tomam decisões, participação mínima do líder. E aí você tem no líder liberal, ele é um distribuidor de funções. Então ele simplesmente dá às pessoas liberdade de agirem. E ele apenas coordena de fora. E aí ele fica como aquela pessoa a quem eles recorrem quando tem alguma dúvida. Ah, eu quero fazer isso aqui, mas como é que faz isso aqui mesmo? Aí ele tem, muitas das vezes, a experiência, ele tem o conhecimento, ele vai e presta aquela informação, mas a liderança está a cargo do próprio grupo. E ele não interfere. Então, uma liderança liberal. Tá? Programa de trabalho. O autocrático determina como deve ser executado. Vai ser feito assim, desse jeito. Democrático. A equipe delineia os procedimentos e o líder apoia. Então, as pessoas estudam. O autocrático diz, ó, você vai fazer isso, o outro vai fazer aquilo, o outro vai fazer aquilo lá. E aí, muitas vezes, aquele que está fazendo isso queria fazer aquilo. Aquele que está fazendo aquilo queria fazer isso. Tem mais aptidão para isso, tem mais vocação. Só que o autocrático diz, não, você vai fazer isso e o outro vai fazer aquilo. O democrático, o que ele vai fazer? Ele vai dar voz às pessoas para elas dizerem, não, eu tenho mais talento para a música, eu tenho mais talento para o ensino, eu tenho mais talento. Então, o democrático, ele vai apenas coordenando. E aí, a democrática em relação à liberal, o que ele vai aparecer mais? Ele vai, muitas das vezes, falar, olha, tudo bem, você até tem mais aptidão para a música, só que nós precisamos agora de ensinadores. Você tem como atender a demanda? Então, você tem como melhorar, estudar um pouco mais, se especializar para atender essa necessidade aqui? Então, o democrático ele vai tentar conduzir. Ele não vai impor, mas ele vai tentar conduzir. E o liberal vai deixar que as pessoas decidam o que elas querem fazer. O líder esclarece dúvidas quando necessário. Então, ele não interfere. Na divisão do trabalho, o autocrático determina quem deve fazer e executar o quê. O democrático, a equipe decide sobre a divisão. E o liberal, o líder não participa. Então, deixa que o grupo aqui se oriente. Com relação à participação do líder, no autocrático é pessoal. Domina elogios e críticas, tudo centrado nele. E aí você tem hoje o fenômeno de algumas igrejas que surgem na atualidade em torno de um líder. Você tem igrejas que surgem em torno de um nome, de uma pessoa. Né? Igrejas que foram fundadas por aquela pessoa e que orbitam em torno daquela pessoa. Que aquele líder, ele assume na fala dos seus liderados quase arranhando aí uma posição de um semideus, às vezes. Porque é tanto elogio, é tanta, supervalorização, é tanto destaque. É o caso do Papa, né? Exatamente, que aí você tem o sumo pontifex, né? Aquele que é o vigário de Cristo na Terra. Então o Papa é o substituto de Cristo na Terra. O Papa diz quem se salva e quem se condena. Se ele disser para você que você está excomungado, você não vai para o céu. Você vai para o inferno, porque o Papa disse. Olha só que negócio doido. Então, é uma loucura, é uma coisa assim. Quem é que tem esse poder? A quem Cristo deu esse poder na Terra? Mas eles entendem que é assim, que ele é o pontífice. O pontífice é o consultor de ponte. Ou seja, você não chega lá se não for por meio dessa ponte que é o Papa. E aí, esse é um poder totalmente autocrático. O democrático é participativo e objetivo. Elogios e críticas compartilhadas. Ele está junto com as pessoas. Ele participa delas, da realidade delas e das tomadas de decisão. Então ele está influenciando. Ele é um influenciador, ele não é ele não é aquele que dirige todas as decisões, mas ele é um influenciador. E no liberal participa só quando solicitado. Ele fica de fora só olhando o que vai acontecer. Quando você olha todas essas situações, você diz, olha, nessa situação, essa aqui vai ser a mais adequada, o autocrático. Nessa situação, o democrático me pareceu mais correto. E existe até umas situações em que o líder, de fato, ele vai delegar funções e em algum momento ele não vai poder interferir toda hora nelas. O pastor, por exemplo, quando ele coloca as pessoas nos cargos,
O pastor, ele tem o seu próprio ponto de vista sobre as coisas. Ele é uma pessoa. Então ele tem o seu próprio ponto de vista. Não tem como uma pessoa ser totalmente neutra. Agora o que ele faz? Mesmo ele tendo o seu ponto de vista, em algumas situações ele vai ter que se colocar de fora. Porque se ele ficar toda hora passando por cima, ele colocou a pessoa. Não, colocou a pessoa para administrar a biblioteca da igreja. Aí a pessoa começa a organizar os livros. Aí começa a fazer um fichamento, começa a fazer códigos e tal. Aí ele acha que não. Essa enciclopédia tinha que estar do outro lado. A literatura tinha que estar daquele. Essa tinha que estar daquele jeito. A pessoa olha e fala, por que não faz do senhor então? Já que eu nunca vou poder ter autonomia, então para que eu existo? E é onde você vê, em algumas situações, o líder, ele fica de fora e ele delega. E ele vê se a pessoa está caminhando. Não, está um pouco diferente do que eu queria fazer, mas vai dar o mesmo resultado. Né? Vai conseguir atender a demanda, vai conseguir chegar ao objetivo. Porque senão a pessoa nunca vai ter, né, a sensação de que ela de fato está sendo útil e exercendo ali o talento para o qual ela foi chamada. Tá? Então a gente vai para o intervalo e quando voltar a gente vai falar mais acerca esses tipos específicos aqui de liderança. Uma vez que a gente viu aquela tabela, a gente vai ver um pouco mais especificamente, tá certo? Intervalo. Graças a Deus.